Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast número 113, a segunda parte da off-season interminável de 8 anos entre uma temporada e outra. Estamos aqui coincidentemente com os mesmos comentaristas do último programa. Que coisa, não? Emanuel Weimann tá aqui de novo, tudo bem? Fala, gurizada medonha, aqui voltamos uma semana depois a gravar, né? Muito mais animados. Porque ninguém sabe que a gente gravou um atrás do outro, né? Então... A gente tá gravando ao vivo aqui, uma semana depois, que coisa, tem estúdio. Gravando ao vivo algo que será gravado. Você não percebeu a melhora na qualidade? Eu já ouço pessoas na rua comentando. Eu estava lá comprando pão na padaria, de repente eu ouvi uma senhora de 80 anos de idade falando atrás de mim: nossa, você viu como a qualidade melhorou do IndyCarCast? Nossa, não. Então... É porque... é coisa horrível. Essa é a parte que você tinha escrevido? Não. João Stumano Neto, tudo bem, João? Segundo programa aqui com a gente, seja bem-vindo. A família IndyCarCast te recebe com muitas honras. Obrigado, Daniel. A família me encheu o saco pra voltar, porque senão esse podcast não voltava. Na verdade, sem o João, não teria magia. Essa magia de trazer o podcast nas pessoas não teria. Não teria alguém pra colocar o podcast em 500 plataformas? Olha só, alguém está reclamando da função. Não sei se vocês entenderam, eu acho que vocês ouviram também, né? Matheus Antônio da Silva, de novo aqui. 2 semanas seguidas é um recorde. Sim, eu só queria dizer que se o João receber um aumento, eu também vou querer. Pera aí, já tá... Eu tenho que falar com o Sternbrenner lá... sei lá o nome dele. Steinbrenner, Steinagel. Tem que falar com o seu Johnny Saad. Ah, não, peraí, ele foi demitido também. Então, aí complica, né? Nunca mais vamos trabalhar na Band. Até porque ela não vai existir também. Então, esse é o podcast número 113, falando da segunda parte da off-season. Pois bem, pessoas, a gente deixou de falar de muita coisa no último podcast, porque a gente ficou enrolando. Não sei se eles repararam, né? Não, ninguém repara porque ninguém ouve. É só pra avisar que nessa semana aí, que passou entre um programa e outro, a gente não abriu o expediente do podcast a partir de meio-dia, igual uma emissora faz. Entendeu a indireta? Não! Que pena. Eu não entendi, sério. Não precisa entender. Se a gente entender, você beleza. A gente vai ter que precisar matar você. Que é muita informação. Linguagem de hétero? Não entendo. O que abrir expediente tem a ver com hétero? Abrir os trabalhos. Até onde eu sei, abrir o expediente é coisa de homo. Vamos voltar ao assunto sério? Vamos ser um podcast sério, pessoas? Que a gente sempre foi. Isso vai ser cortado. Realmente, a abertura quando você escreve fica bem melhor do que quando... Não, verdade. A abertura... realmente fica muito boa. Fica sensacional. A gente avisou que isso ia acontecer, mas ok. Testes em conta. Esse é a sincronização. Testes em Os conta. testes em cota, já preenchemos a cota. Temos o Matheus aqui. Temos a cota de retardados mentais todas aqui. Não tem a maior concentração de retardados mentais por metro quadrado que existe nesse país está nesse podcast. Testes em conta. Falamos só um pouquinho desse teste. Aqui a gente falou do Pato Ward, que não estava lá, por isso a gente não falou dos testes, teoricamente. Porque a gente falou de pessoas que não estavam lá. Vamos falar dos testes que aconteceram. Foram testes porque a cota vai ser a segunda etapa do campeonato. É uma pista nova. E que vai ter muita comparação, porque vai ser da Fórmula 1 e tem tempos de até 14 segundos a mais do que os tempos da Fórmula 1. Tudo bem que a Fórmula 1 corria com... Em teoria, né? Depende. Lap, enfim. E a Indy correu, 5 voltas lá e marcou aquele tempo, né? Então, né? Mas 14 segundos é muita coisa. Mas se você vê a on-board do Dixon, você vê que ele tirou o pé em metade da volta, mesmo na volta mais rápida dele. Mas se ele não tirar o pé naqueles S ali, mata, ele não para né? na pista. Aqueles S, o carro foi feito pra dar um force, cara. Ali mata, cara.
Então, aquilo ali era bom pro carro antigo. Eu até, infelizmente, vou achar que os fãs vão dizer que a Indy é muito mais lenta e tal, porque a gente está acostumado a ver carros da Fórmula 1 passando lá e eles são rápidos, tipo em curva. Aí você vê um Indy, ele é um tanque, ele não consegue fazer curva, parece que ele é muito lento. Você olha a Road America e o carro é muito rápido, mas aí você vai em Cota, onde a gente vê Fórmula 1 e tal, e parece que ele tá parado. Isso é um problema. Então, uma coisa é ser rápido e outra coisa é ser veloz. Uau! Caramba, acho que eu vou ter que ver essa frase aí. Vamos às definições semânticas. E outra, aquele carro antigo, o que a gente falava toda edição, chupa-kart, aquele carro era veloz. Esse carro é rápido. Se alguém entender, Desculpa, eu não entendi eu a diferença. Veloz é e quando rápido. você consegue contornar a curva melhor e mais rápido. E rápido é quando você simplesmente é rápido na reta. Então, falando um pouquinho dessa parte da comparação assim, essa parte de 14, 16 segundos surgiu bem porque vale a gente comentar, né, o tempo mais rápido que foi realizado nos 2 dias do testes em Cota foi feito por Colton Herta e foi a tempo de 1:46.62. E aí as pessoas comparam diretamente com a pole do ano passado, que foi o recorde da pista e tal. Muitos pilotos da Fórmula 1 nem chegaram naquele tempo lá do Hamilton, foi um recorde, então os caras estão meio que comparando o que não dá pra comparar, entendeu? mas essas comparações eram inevitáveis. Eu acho que se você vai numa pista que a Fórmula 1 corre, não tem como não comparar. Não tem como não comparar. Não, mas não é isso, ô Daniel. Eu quero dizer o seguinte, que eles pegam um teste e comparam com o recorde da pista do Hamilton, que só o Hamilton pegou aquele recorde. Isso é Ele válido. tem que pegar Nós da uma Indy coisa entendemos mais- isso, mas eu sou contra a corrida em Cota, entendeu? A pista e tal. Eu já não gosto da pista, mas é porque essa comparação, mesmo que seja injusta, infeliz e tal, cara, não tem como evitar. Não tem como evitar. São 2 carros de Fórmula totalmente diferentes, mas se você olha de longe, eles são parecidos. Pro senso comum, eles são parecidos. Pro fã de Fórmula 1... Visualmente são Cara, parecidos. se a Indy fosse mais rápida do que o Fórmula 1, nós iríamos nos achar muito. Não vamos ser hipócritas. A gente ia se achar, tipo, nossa, nós como somos rápidos. A gente chega a 400 km por hora no oval, uau! E o Fórmula 1 não chega a 330, nossa. A gente ia se achar, a gente se A acha. gente chega mesmo a 400. Sim. Exato. Só que a gente se acha. É válido eles se acharem. É injusto e tal. Cara, pra evitar isso era só não correr lá. Eu não sei por que a Indy concordo. tá correndo em Cota. Eu não sei. Ela só tá trazendo problema, por exemplo, pra Texas, que é o oval lá do Eric Gossage, que tava já reclamando que não era pra ter 2 corridas no mesmo estado. Eu não sei por que essa corrida entrou. Já tava reclamando até do formato da corrida, que não gostou das Na boa, eu não edições. sei por que essa corrida entrou. Eu espero, torço pra uma boa corrida. Mas já aproveitando, não sei, cara. Ah, não, eu acredito que vai ser um excelente corrida. Perto da Fórmula 1 vai ser muito melhor a corrida. Tomara. Eu acho que não vai ter tomara, dúvida a do gente se quanto acha também. melhor vai Que ser. não- Vamos nos achar também. Vai ter trocentas ultrapassagens, a Fórmula 1 tem Pelo menos 30. essa corrida foi um porre. Aí, E acho que vai ser. Eu também acho, porque eu tô vendo. Eu acho que com esse carro vai ser bem difícil. Com esse carro a gente tem corrida boa em Detroit. Não é questão de que vai ter ultrapassagem. Não vai ter carro, ninguém vai terminar a corrida. Muita gente saindo, né, cara? De tanto rodar. Ah, mas eu acho que só se tiver batida entre eles, cara. Porque Vai ter um Também Big o One. pessoal vai acho, né? reduzir. O pessoal vai. Sei lá, mas é que eu acho que o pessoal vai reduzir bastante. Sabe uma coisa que eu acho que seria interessante? Por 2 motivos. Primeiro, que já evita bastante a comparação. E segundo, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Que é usar o traçado mais curto. Tem uma chicane legal, até fiz um vídeo lá com o traçado curto pra ver como é que ia ficar. Porque é o seguinte, ó, essa seção de S's, ela ia ficar um pouco mais curta, ia facilitar. E eles são obrigados a fazer os S's no argumento, né? Eles fazem os S mais curtos porque eles têm uma curva à esquerda no meio dos S, que eles têm que estar mais lentos, senão eles não fazem a curva. Então tu evita as comparações, não, tá errado, entendeu? cara. Sabe por quê? Tem 2 motivos. Tudo bem. Austin é uma corrida grande, uma pista grande, e Road America é só a pista do calendário. Só que tem um detalhe. Se for um traçado curto, vamos lá, voltando 2003, quando a Indy correu lá em Brands Hatch, na Inglaterra, naquele traçado horrível, que é um ovo.
Não, mas Não, mas não tem nem comparação comparou. de um traçado com outro. A Indy corre num traçado pequeno. Mas não tinha 2 km de comprimento, quanto que ia ter ali? Não vamos fazer essa comparação porque nós entendemos que não é necessária. Não tem como fazer comparação. Só que existe a comparação. Não interessa se você Sim. é contra comparar. Vai existir. Esse é o problema. Pra gente evitar isso, Então, eu acho que não usaram o traçado curto, não usaram, porque se eu não me engano, quem usa aquele traçado é o Pirelli World Challenge e a zebra dele é pra turismo, não é pra monoposto. Uhum. Ah, eles teriam que modificar, por exemplo. mas é um traçado curto. Você já Sim, exatamente. Você já degrine a categoria utilizando um traçado menor do que outra categoria. Já é a comparação aquilo. Mas não tem nada, eu acho que não tem nada a ver, não é pelo fato de ser menor, é pelo fato de ser diferente. Eu comento pelo fato de ser diferente. Os caras cortam aquela reta oposta, já cortam a boa parte que era boa daquele circuito. Que a única parte que é boa daquele circuito que tu vê as motos passando, o carro de Fórmula passando, é a reta oposta, é a única coisa legal. E os caras cortam pra ficar no meio, porque é o traçado curto. Não, pior ainda. Se for pra usar, usa o traçado comum, o traçado normal, senão é pior. Ah, mas por que não faz então um traçado alternativo que não usa o S, A Indy cara? não tem aquele poder que tem no IMS, no Indianapolis Motor Speedway, pra mudar o circuito de acordo com o que a Indy quer. Porque a Indy mudou o circuito lá porque ela mora lá, né? Ela pode fazer o que quiser lá. Mas não é uma questão de querer, é uma questão de facilitar a vida, porque a cota queria Indy lá, se não quisesse não Até teria porque chamado, também, não se teria for convidado. modificar, tem que ter a homologação. Tem que ter a homologação da FIA. Não, e não interessa o trecho. Tem que ter a homologação lá do Herman Tilke, que desenhou a pista e blá blá blá. Um monte de coisa. Não vale a pena. Então, só que a Indy tá correndo lá porque a Fórmula 1 chutou. Na verdade não chutou, né? Cobrou uma taxa impossível de pagar e eles não querem pagar. E o Ed Gossage, ele já não queria que tivesse corrida em Houston. Agora que é mais perto ainda, ele não quer. Cara, isso é ruim, porque ele é o único dono de oval que quer Indy, cara. Uhum. Eu não ia contra ele, tá ligado? Se eu fosse gestor. Acho que o seu Tony George também é dono de oval e quer Indy. Não, mas sem contar o Tony Jorge, eu tô usando os outros. Eu acho que, assim, essa comparação realmente é completamente descabida, principalmente dos 14 segundos. Até porque a gente sabe que não é o Colton Herta na Harding Race que vai fazer o melhor possível que a Indy consegue fazer. A Colton Herta vai ser campeão, cara. E, e eu acho que a Indy tá correndo no mesmo traçado da Fórmula 1 porque, principalmente, a Indy é americana e os americanos, principalmente, realmente, todos os americanos estão cagando para as comparações. Todo mundo que eu vi comparação ou era brasileiro ou era da Europa. Pode ver em todos os lugares da internet. A Racer não comparou, a Motorsport não comparou, ninguém comparou. Por que a Indy vai se comparar com algo que ela não é forte? Por que vai haver a comparação? Lá nos Estados Unidos, essa comparação simplesmente não existe. Nunca existiu. Até a parte rolou o vídeo lá da pole do Lewis Hamilton com a volta do Hinchcliffe. Aquela volta do Hinchcliffe é 6 segundos mais lenta que a volta do Colton Herta. Então não serve para base de comparação e a comparação em si é estúpida. Então por isso, simplesmente tá todo mundo cagando. Não estão ligando e não devem ligar. Só devem ligar quando, por exemplo, vier dinheiro injetado da Europa. Aí quando alguém da Europa pagar, aí sim, alguém pega e evita a comparação, faz um outro traçado. Enquanto isso, deixa a Indy correr, que a Indy tá pouco cagando pra essa comparação. Bem como eu. Não faz o menor sentido você pegar um carro da Indy, que não é nem de longe o que tem o melhor downforce, que era o antigo, com o carro que é simplesmente o mais rápido da história da Fórmula 1. Não faz o menor sentido você comparar isso. Pro fã europeu faz, entendeu? Mas o Matheus, bela comparação. Bela colocação. Belo fechamento. Fechou bem esse assunto. Ninguém mais vai falar dele do Matheus depois dessa. Precisamos cortar tempo. Temos, falando em carros e etc., temos novidades em 2019. O carro vai mudar, vai voltar a ser o antigo porque esse novo é uma droga. Não. Não vai ter aqueles penduricalhos, mas eles vão colocar algumas coisas pra... Então,
Cara, eu já ia entrar em polêmica, porque eu gosto desse carro. Vai ter prefiro ele do que bigodeira. o antigo, mas tá. Vai ter Meu as Deus bigodeiras. Só que é uma bigodeira na traseira. Que isso? O Emanuel explica. Essa frase ficou horrível. Conheço alguns filmes pornôs que podem ter isso no título. Bigodeira na traseira. O Emanuel vai explicar o que é a bigodeira. Não, pessoal, não é que eu tô dando esse nome. Na verdade, quem falava de bigodeira era o grande Edgar Belo Filho, quando ele narrava as corridas da Fórmula Indy nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, na Band. Então, em vez de chamar de asa dianteira, ou aerofólio traseiro, aerofólio dianteiro, ou bico, sei lá, ele falava a bigodeira. A asa era a bigodeira, e o lado direito era o bigode da direita, é o bigode direito da bigodeira, e do outro lado era o bigode esquerdo da bigodeira. Aula Revisão Telecurso 2000 com o Emanuel. Assim como ele falava o carro madrinha. Né? Carro madrinha, puta nome. Em vez de falar chicane, falava gincana. O Roberto Cabrini também falava carro madrinha. Barbaridade. E o Roberto Cabrini. Caralho. Tá, vamos lá, novidades. Vai começar pela polêmica? Qual polêmica? A novidade polêmica. As mudanças vai ser só no carro de oval, o carro de misto ninguém quer mudar. As corridas de misto, só um adendo, as corridas de misto foram boas, né? Tipo, Boa, Mid-Ohio, acho que foi, que ninguém dava acho que foi a melhor tostão corrida pra de ver. Mid-Ohio que teve, a melhor corrida das outras que tiveram. Todos os mistos foram a melhor corrida que teve. A melhor que teve foi 2013. Eu acho que foi difícil dizer o caso da Alabama, por causa que deu uma chuva absurda lá. A corrida, né, ficou meio complicado por causa da chuva, mas a gente vai saber esse ano como é que vai ser o Alabama. Mas todas as outras eu gostei do resultado que ficou. Tanto misto quanto oval. Quanto misto quanto Mas o problema é o oval. Ah, bom. Aí o oval é outros 500. Isso, e aí ó, as mudanças principais no oval são: na asa traseira eles vão adicionar opções de gurney. Gurney flap é como se fosse um mini muito pequenininho handforged device que vão colocar no fim da asa traseira. É tipo, vai ter um boomerang, tem um boomerang da asa traseira, agora vai ter o boomerang do boomerang. Isso, exatamente. Bem isso. Eles vão pegar um triângulo, eu vou colocar um triângulo em cima dele. E na asa dianteira eles vão colocar alguns extensores, vão colocar 3 extensores no tal e tal. Isso vai. Mudou o pneu também. Sem contar que eles estão fazendo testes e provavelmente vai mudar o composto do pneu, que vai ser um pouquinho mais duro, vai aguentar um pouco mais. E isso tudo é para gerar mais aderência no carro e mais pressão aerodinâmica para o pessoal não sair do nada de traseira como estava acontecendo antes. Isso vai mudar completamente a corrida? Vai ter pack racing? Não. Pessoalmente, assim, falando eu pessoalmente, não. Eu não acho nem que vai mudar tanta coisa assim. Eu acho que vai ficar igual. Isso, não vai mudar Talvez muita coisa. menos gente rodando, que nem em Indianápolis, o pessoal rodando de traseira sozinho. Talvez um pouquinho menos aqui. O que vai acontecer mais, que eu acho que vai acontecer mais, é que vai ter uma maior diferença entre tempos em um e outro. Porque, na verdade, essa gurney flap, ela é opcional, bem como as 3 partes da asa dianteira. A asa dianteira vai ser dividida em 3 partes. Quem quiser usar nenhuma, 1, 2 ou 3, usa. O ponto de que cada peça que você adiciona, você aumenta a pressão aerodinâmica, então seu carro fica mais devagar. E com isso você perde tempo. Daí aquele povo que tem a dificuldade de achar o ajuste, o acerto, eles vão usar mais dessas asas e vão ficar mais lentos e então vai ficar um grid mais espaçado. Vai parecer muito mais corrida de anos 90, do início dos anos 90, do que as que a gente viu hoje. E menos gente rodando. Ou seja, vai piorar ser mais do que já isso. tá ruim. Vai piorar, porque não tem bandeira amarela. Olha Exatamente. que legal. As disputas, assim, vão ficar bem mais distantes, assim. 200 voltas em verde com 4 pilotos na mesma volta do lane. Ô, delícia que vai ser essa corrida. Bem anos 80. Ô Matheus, em Iowa e Gateway vai ficar igual?
Em Iowa e Gator fica igual porque com eles, É eles kit de correm o carro de misto. super speed isso. Eles correm com o chassi de misto e o chassi de misto não vai ter as opções, só os chassis do oval. Ou seja, só ir no Texas. Agora não pode falar só do Texas, tem que falar os Texas Motor Speedway, Fala Indianapolis Texas. Motor Speedway e Pocono. Não pode, porque agora tem cota. Eu ia falar piada de cota, mas não. Eu acho que em pouco não vai melhorar. Puta, piorar vai ser complicado, né? Por quê? Né? Realmente. Não, mas é que assim, como é uma pista que você faz 3 curvas diferentes e o carro vai ter um pouquinho mais de pressão, tendência é que ali eu acho que não vai ficar tão separado assim. Mas também não vai ser aquilo que a gente já viu um dia. Texas vai ser um remédio pra insônia, meu amigo. Você falou da corrida 2015, eu acho que, se eu não me engano, não teve nenhuma bandeira amarela. O Dixon ganhou. 2012 eu acho que também não. Não, mas 2015, não, 2012 teve acidente que eu acho que até o Dixon bateu, não lembro. Mas assim, a pior corrida que eu poderia colocar como a pior corrida que eu já vi na história da Fórmula Indy, Texas 2015. E essa vai ser a pior do que Texas 2015. Então se prepare, meu amigo. Né? Não, mas tem gente que acha que Texas 2015 foi o suprassumo da competitividade e da habilidade indireta aí, né? pilotesca. Olha, Né? indireta, a gente passando do horário e o João me vem com indireta. Não. Meu, não é indireta, porque se eu tô mandando indireta, eu tô mandando indireta pra um cara que é muito amigo meu, então Né? ele sabe. Porque ele não vai ver nada porque ele tá no sítio. Pessoal, eu acho que o que deu o que foi que eu odiei no Texas do ano passado não é o fato de não ter pack race. Foi porque, cara, tu não podia só andar na pista da parte de dentro. Tu não podia andar no meio, não podia andar em cima. Então não faz sentido nem ter inclinação agora. Não, na boa, eu acho que aquela mudança que eles fizeram lá no Texas, que eu achei boa no início, cara, nem a NASCAR quer correr lá. Porque, cara, estragou a pista. Estragou a pista, Mas cara. o Daniel, a questão não é a inclinação, a questão é o tipo de asfalto que colocaram ali, que ninguém sabe o que foi que colocaram ali, porque não tem nenhum pneu no mundo que aguente andar ali. Nem na NASCAR. Não, nenhum, cara, nenhum. Ninguém sabe o que acontece. Você viu as imagens que a gente mandou aí no grupo hoje do pneu da NASCAR em Atlanta? Era praticamente a mesma coisa, sendo que lá o asfalto é de 1 ano e não de 22. Porra, caramba, imagina daqui a 5, 10 anos o que vai ser esse Texas, hein? Ninguém sabe o que vai ser, cara. Lembra Las Vegas 96? Nossa, aquela corrida que, Lembra nossa, meu daquela Deus do céu. coisa que era aquele oval? Cara, tinha Enxerguei na tempestade aérea. Fitalina? Parecia... Tu já era nascido naquela época, Daniel? Eu tinha 1 ano naquela época. Eu também tinha 1 ano. Cara, aquela areia no meio da pista parecendo que tinha uma tempestade de areia. Não, é porque eles não terminaram a pista. Muito bom. Tá, bem no carro, que a gente precisa falar que é uma pequena novidade. É uma pequena novidade. Uma bem pequena. Quase imperceptível. Talvez não, porque aí fica bem feio. Que vai ter uma placa, se não me engano, de titânio, não sei o que é, que vai estar na frente, ainda tá muito obscuro isso. Ninguém sabe como vai ser, e eles só vão colocar isso na Indy 500, a partir da Indy 500. É, porque o carro de oval vai estrear só na Indy 500. No podcast vai aparecer a foto agora, vocês estão vendo a foto aí, ó. É a única foto que a gente achou. E é ruim porque tu não consegue entender direito o que tu tá vendo ali. Vocês concordam comigo, pessoal? Não, eu já vi a foto 500 vezes, eu não consegui ver o que é. Pra mim tá tudo igual. Pra mim ele lembra a parte do ralo da Fórmula 1, só que sem a parte de cima, aquela auréolazinha. Só aquela da frente. Não, sabe o que é estranho? Eles só ofereceram uma foto, se não me engano. É a foto de lado que você totalmente camufla com o cockpit, você não consegue ver a peça. E o pior, ela pode estar muito visível. E ela pode estar muito visível em outro ângulo, para deixar o carro talvez até feio. Eu não sei. Você só vai conseguir ver ela no onboard. Pra talvez piorar ainda a visão do piloto, porque parece que ela tá bem no meio. Cara. Não, vai ser. Você vai conseguir ver só ela no onboard. A câmera vai estar apontada pra ela. Aliás,
resolveram o problema da onboard, do microfone que pegava só o barulho de ar, tudo isso resolveram. Ficou muito bom, hein? Ficou muito bom, hein? Não sei nem se resolveram Não, o do problema LED resolveram, e o da onboard, que era de uma GoPro, eles resolveram também. E o barulho, que era só vento que pegava, eles também resolveram. Tá, mas olha só, eles ficaram praticamente o ano todo sem o LED. Eles não podiam botar o anterior enquanto não voltasse sem? Voltar uma tecnologia antiga, talvez até contrato não dava. Descartaram, entendeu? Eles descartaram a tecnologia antiga. Então é melhor nem ter do que voltar com todo um... Não, mas nem era tão antiga assim, pelo amor de Deus. Não, mas sei lá, tipo, como houve uma melhora, aí tipo, o que vão fazer com essa outra aqui? Sei lá, joga fora, sei lá, o que é, hardware, não sei como é que funciona, entendeu? Eu acho que se eu tivesse a opção de ter, se eu fosse o dono lá, eu diria, não, peraí. Então vamos botar aquela ali até voltar essa daí. É melhor Mas do que não boa, ter deixa eu nada. te falar uma coisa. Eu gostei de ver os números muito destacados no lugar do LED. Eu não. Eu gostava, cara, eu não sei lá. Porque é o seguinte, cara, o que eu acho que é que quando os carros até o da Lara, aquele antes do DW12, o IR7, como é que era o nome? Não me lembro agora. E também aqueles da GeForce, tu pode ver de lado o carro, lá na asa traseira, ficava um número grandão, cara. Na kart também tinha isso. Só que agora tu não vê mais número nenhum. Na Fórmula 1 é pior ainda, porque não tem nem número em lugar nenhum, só tem um número pequenininho na frente que ninguém enxerga. Mas antigamente era fácil de enxergar os números. O número eles eles estavam colocando lá naquela seção perto do bico, bem grandão. E no carro antigo, lá naquela parte onde levantava o flap para impedir a decolagem do carro, Tava muito, ali também aparecia o número. E só que no carro novo, como não tem mais os Kardashian lá no fundo do carro, eles colocaram o número minúsculo do minúsculo do minúsculo no que sobrou do bumerangue. Então, aí, tipo, colocar lá onde tava o LED era melhor, fica mais visível do que não ter. Tudo bem, fica mais visível, tá tudo bem. Não tem o LED, beleza, bota lá. Mas isso é porque é no bumerangue, mas no circuito curto e nos de rua e misto, tem bastante espaço na asa lá pra botar um número bem grande, mas não botam. Bastante espaço não é muita coisa, porque depende do patrocinador, entendeu? Mas olha o tamanho da lateral daquela asa, cara. É enorme. Eu lembro que a asa do DW12 original, ela era uma lapa tão grande que dava pra você escrever Verizon 3 vezes nela e ainda sobrava espaço. Dava pra escrever o discurso de um certo presidente. Enfim, vamos... Sim, né? Aquilo lá era uma pá de retroescavadeira, não era uma asa. Temos também mudanças além do carro, transmissão. E aí a gente vai entrar numa pauta interessantíssima. Só que temos... Não, mas a gente vai começar primeiro na de fora ou na daqui? Porque as duas estão bem espinhosas. Não, da de fora, porque daqui não mudou nada. Mudou só o comentarista. Não, mudou. Então, o comentarista titular saiu e o reserva também. O Thiago Mendonça. Então, a gente não sabe por que saíram, mas pra onde foram. O Thiago Mendonça foi pra Rede TV e o Felipe Jafone foi fazer o que na Globo? Ele vai comentar Stock Car. Pô, tu vê como é que tá a Indy, até porque, né, Stock Car já é a família dele que faz o chassi, então... Rapaz, a Indy tá com uma moral no Brasil. Não, mas até onde eu sei, o Luciano Burti saiu da Globo. E o Jafone pode também ir pra Fórmula 1. Aí temos... Ele é comissário em Interlagos. Eu até pensei que ele fosse jogar o Jafone na Fórmula 1. Eu pensei que o Reginaldo Leme estava se aposentando, até porque ele já tá, né, num tempo meio, interessante de se aposentar. Não, ele disse que tão cedo ele vai parar. Ele fala isso desde 2002. Se bobear, o Galvão Bueno para e ele fica ainda. Assim, o Galvão já tava naquele processo de não mais comentar, narrar a Copa do Mundo, só comentar, né? Ele tá começando a ter esse processo aí, já tá começando a participar de vários programas de comentaristas na ele disse que ele não vai mais narrar a Fórmula 1 nem nada. Vai querer só comentar e tal. Bom, eu acho um movimento muito bom dele, cara. Porque narrar, ele tem que ter muito reflexo pra narrar, cara. É uma maneira de se estender no ar, né? Mais um pouquinho. Nós temos também, fora o Brasil, que a gente comentou agora há pouco, também nos Estados Unidos ia ser muito importante, porque nós no Brasil, na Austrália, na Inglaterra, no Canadá, no México, na América Latina, tá todo mundo que gosta de Indy comentando sobre isso, porque é bem possível que nós vamos sofrer algumas sanções para ver a Indy, principalmente no YouTube. No Race Control tá lá, mas o Race Control
por favor, né? De novo isso, desde 2011, que a gente tinha aquele sistema, era horrível. Aí a Indy passou pro YouTube, nossa, que coisa maravilhosa. E agora, a NBC Sports, ela pegou os direitos exclusivos da Indy, pegando também a fatia que era para ABC, no caso também a Indy 500, e aproveitou para criar, ela já tinha um app, mas ela colocou a Indy no app dela, que é o NBC Sports Gold. Ele também transmite golfe, todos os esportes que a NBC Sports tem, que são exclusivos. No caso a NASCAR, por exemplo, não. A NASCAR tem um aplicativo só para ela, porque a Fox também está na jogada. Mas enfim, é muita encheção de saco de terminologia e blá blá blá. Mas tem uma questão que é muito interessante, que é a questão é o seguinte: o app já foi lançado nos Estados Unidos e ele já está dizendo o que vai ter no app. E provavelmente, numa questão lógica de mercado, o que tem no app, que é vendido provavelmente como exclusivo, não vai ter em nenhum outro lugar. E o que tem no app? O app ele explica que vai ter todos os treinos e toda a classificação da Indy, todas as que tiver na temporada, fora também as sessões do Road to Indy, ou no caso não, é a Indy Lights, né? Acho que não é no Road to Indy, só na Indy Lights, né, Matheus? A gente só transmite Indy Lights. Só Indy Lights. Então o resto talvez ainda tenha no YouTube. E as corridas on demand, que é tipo, a corrida aí não tá lá, mas tipo algumas horas depois ou até na bandeirada, a corrida tá lá completa no aplicativo para você ver onde quiser, blá blá blá, Sports, né? Fora do mundo, fora dos Estados Unidos, você não vai ter acesso ao explicativo. Eles já colocaram isso. Talvez tomara por questão contratual, porque eles não podem exercer isso fora dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos já está praticamente confirmado, e muita gente está enchendo o saco deles, que essa história de ver treinos, classificação e corridas que a Indy posta depois no YouTube, e alguns dias depois, uma semana e tal, não vai ter mais. Porque tá tudo lá no aplicativo. E como eu falei, questão lógica de mercado, se você vende isso como exclusivo, você não vai ter em outro lugar. Se eles dão corrida on demand e etc., não vai ter essa parada no YouTube lá nos Estados Unidos. Tomara que seja apenas uma questão contratual, que eles liberem no resto do mundo, o que é provavelmente que vai acontecer. Mas esse é um pior assunto da off-season que pode ser comentado, porque a Indy se criou no YouTube. Quando o Alonso, por exemplo, vamos lá, Alonso indo lá para a Indy 500, 2017. O mundo tava olhando os treinos da Indy 500 para ver o Alonso. Não tava nem aí para os outros 32 pilotos. Tava querendo ver o Alonso. E podiam, porque o YouTube dava isso de graça. Se for em 2019, olha só, o Alonso vai estar lá de novo. Porém, se você estiver nos Estados Unidos, você não vai poder ver no YouTube, porque vai ter um bloqueio, porque você só vai poder acessar o app, que é um valor ridículo, já para começar, de preço. Então, deixa eu falar sobre o valor rapidinho. Essa questão do valor é assim: a NBC ela tem o app, ela vende, você pode comprar todos o cardápio que eles vendem lá, ou você pode comprar separado. Para começo de conversa, para você comprar tudo, só você tendo uma assinatura de TV. É tipo que nem acontece aqui o ESPN que você tem. Por exemplo, a TV por assinatura. Você já tem acesso a ESPN e tal. Mas se você quiser comprar separado, se você não tem assinatura de TV, eles vendem, por exemplo, a Premier League, que é o campeonato mais importante de futebol no mundo, a $25. É um preço, acho que até show de bola. Agora a Indy, no auge da sua prepotência e arrogância, com preço acessível, né, Mark Miles? De $50, o dobro. Caramba! E outra, eles deixam aqui bem claro, começa a valer a partir do dia 7 de fevereiro até o dia 31 de janeiro de 2020. Se você quiser cancelar, você não pode, porque ele renova automaticamente. Pera aí, não é contratual de um ano de temporada? Então, ele tem esse ano, que foi o que eu falei. Só que se você quiser cancelar após esse ano, você não pode. Ele renova automaticamente e você vai ter que pagar pelo menos um mês de novo para poder cancelar. Cara, esse pessoal merece um tiro no meio da testa. Cara, você tava achando que a Versus era a pior coisa. E lá em 2009, que a Spike TV em 2004. Em 2004 era a pior coisa. Talvez, né? Ainda é. Mas essa tá realmente no páreo das piores contratações que a Indy fez.
Mas, ó, como disse o Mark Mais, preço acessível. Show de bola pra todo mundo assinar. Ah, sim. Tá, tudo bem. Quem que talvez vê a futebol lá nos Estados Unidos? É pouca gente. Mas... me poupa, né? Quem vê a Indy... Talvez quem vê Premier League é mais do que quem vê a Indy, cara. Talvez não tenha nem discussão. Eu acredito que sim também. Meu Deus. E aí, tipo, a questão nossa a gente tem uma pequena, talvez, vantagem nisso. A gente tá especulando porque a gente ainda não... A gente só vai saber em Pittsburgh. A gente só vai saber lá. A gente tá em vantagem porque a gente já tá acostumado a não ver a Indy da... A gente tá bem A acostumado, gente né? já tá acostumado já. O Matheus, então, no Road to Indy, fica lá no Race Control há 7 anos lá tentando ver. Né? Então, só pra falar rapidinho do Road to Indy, a Road to Indy ela também entra, pelo menos a parte da Indy Lights, ela entra na grade da NBC, ela passa ao vivo nas tardes de terça-feira. Todas as corridas passam na terça-feira. Não, mas no app ela já passava antes aí, ao no vivo. aplicativo elas passam ao vivo. E continua sendo assim. E como o aplicativo do Road to Indy, para passar o serviço, eles usam a plataforma YouTube, então dá pra você ver pelo YouTube mesmo, tendo o link. E vai continuar desse jeito, pelo menos até o momento. O app não vai mudar, então pelo menos as sessões do Road to Indy vai dar pra ver todas pelo aplicativo. Não, porque tem o canal do Road to Indy também, que passa, que é separado do canal da Indy. As últimas 2 etapas eles não passavam mais. Quem passava era no canal do Team Super Tire. Eles retransmitiam. E também tem que ver como vai ficar a situação das transmissões da Indy no Facebook também. Toda essa parte da rede. Não, se saiu o YouTube, saiu o Facebook junto. Eu também acho. Até porque são 2 empresas diferentes também, se for pensar. O Twitter também passava, também caiu. Nós talvez estamos em vantagem, fora que o Matheus falou, porque nós não podemos, se a gente quisesse, se a gente fosse louco da cabeça de pagar 200 pila pra ver a Indy no aplicativo... Você ainda ia ter que pagar mais 200 pra ter um serviço de VPN... um monte de coisa. Porque a gente não pode ter o aplicativo aqui. Fora dos Estados Unidos, você não pode ter. Então a gente talvez tenha essa vantagem. Porque já que nós não podemos acessar o aplicativo, logo o único jeito de ver corridas é no YouTube. Ou em algo que a Indy possa... eu não creio que a Indy seja tão tola de deixar de transmitir para passar para outro lugar. Eu não sei se eles vão ter uma equipe, a CNBC vai ter equipe própria de transmissão e pro aplicativo, se eles vão retransmitir sinal pro YouTube, se ia ser meio complicado. Porque eu acredito, por exemplo, cara, todos os treinos da Indy 500 serão no aplicativo. Se eles quiserem ser muito mau caráter, eles vão lá e simplesmente falam: olha, não vai dar pra ver treino. Que pena. Não vai dar pra ver Alonso. Mas a gente vai deixar de ter muita gente acompanhando. Azar, que pena que ela assinou o contrato e blá blá blá. Isso pode acontecer. Aí que tá o problema. A gente tá tendo que torcer pra uma coisa dessas, um contrato que não se vale pra fora dos Estados Unidos, para que a gente possa ver a corrida. Mas enfim, mas tem a boa notícia. E também essa parte do... Isso é algo que pode acontecer, e o fato da Indy ficar muito calado sobre a transmissão via internet faz cada vez mais crer no pior. Mesmo que aconteça o melhor, cada vez a gente fica mais crendo no pior. E por isso tem muita gente que fica, como que vai fazer para ver treino, essas coisas. A única coisa que ela respondeu foi lá no Twitter. Ela respondeu um cara, eu não lembro mais exatamente qual. O cara perguntou sobre isso. Internacional, vai ter como? Porque a gente não pode acessar o app e tal. E ela falou que em breve teriam mais informações de como seria feito fora dos Estados Unidos. Só. Isso foi há uns 20 dias. Foi lá no dia onde foi lançado o app. E nunca mais se falou sobre isso. Isso é muito ruim. Porque estamos próximos da abertura do campeonato. A boa notícia
é que o contrato internacional antes ele era de uma empresa, era da ESPN. E agora não é mais da ESPN, é do IMS Productions, Produções, sei lá, é da Indy. O contrato de TV internacional é da Indy. George. Ou seja, a Indy ela só não passa fora dos Estados Unidos no YouTube se ela não quiser. Aí sim, aquilo que você falou, é uma questão de ser mau caráter. Cara, eu acho que ela ia ser muito louca de fazer isso. Eu ia perder tanto um apreço por ela se ela fizer isso. Se for perguntar pra mim uma opinião pessoal, assim, ninguém perguntou, mas eu vou dar meu jeito. Pessoalmente, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que vinha acontecendo em todas as transmissões da NBC até aqui. Vai ter opção para acompanhar e eu acho que vai ter umas features a mais no aplicativo. Mas eu acho que a transmissão vai ser de todos os treinos livres, não transmite treino oficial, porque a NBC transmite treino oficial. E basicamente creio eu que vai ser isso. Mas o que a gente comenta é que pode ser outra coisa, e pode ser uma outra coisa bem pior. Mas, ô Matheus, entenda uma coisa, eles faziam isso, mas só que assim, eles não ganhavam dinheiro transmitindo num aplicativo os treinos e a classificação, entendeu? Agora, eles vão ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, eles estão vendendo um produto e nesse produto vai ter uma tal coisa. Essa tal coisa, segundo eles, já que eles não podem vender de graça em outro lugar, porque senão, pra eles estão perdendo dinheiro, entendeu? Antes, eles não estavam nem aí porque, pode transmitir treino de graça, até porque, não sei o que, não vamos perder muito dinheiro com isso e tal. Agora, se eles deixam de transmitir num aplicativo, eles perdem muita grana. E eu acho que é isso que vai ferrar bastante. Por último, pessoas, vamos falar do Road to Indy, bem rapidinho, infelizmente, a gente enrolou. O que temos de novidades no Road to Indy, Matheus? A gente tem 1 bilhão de novidades, mas vamos comentar só então, resume em 3 minutos como sempre, não tô brincando. Vamos resumir em 3 minutos. Brasileiros, tem que falar bem. Brasileiros no Road to Indy. Temos confirmados até agora 3 brasileiros no Road to Indy. Opa, legal. Tem 2 na USF 2000, que é o primeiro degrau do Road to Indy. A gente tem a Bruna Tomazelli, que ela que vai fazer sua terceira temporada na categoria. E ela passou da Team Pelfrey, que é uma equipe mais de meio de grid, assim, pra Pabst, que é uma das duas, as duas principais da categoria. São a Kate Stewart e a Pabst. Ela não vai correr com carro antigo, não, né? Não, ela vai correr com o carro novo. Já não existe mais o carro antigo, ele morreu. Muito. Ou seja, agora sim ela vai ter um carro bem mais competitivo, além disso, experiência de 2 temporadas, e vamos ver o que vira. E além dela, a gente tem um brasileiro estreando, que é o Eduardo Barrichello, o filho do Rubens Barrichello. Opa! Que vai correr junto com o filho do Dr. Jack Miller na Miller Racing. Que é do Adam Vinatieri, que é jogador da NFL, Isso. muito famoso. Cara, pera aí, é muita referência. Pera aí, gente. Tem o Jack Miller com o Dudu Barrichello e o cara da NFL. Eu tô tentando assimilar isso aqui, mas tá meio complicado. Não, vamos rapidamente, deixa eu fatiar aí. A equipe se chama Miller Vinatieri, porque ela é do Jack Miller com o Adam Vinatieri. Certo? Faz o Adam sentido. Vinatieri é o jogador da NFL. A equipe vai ter 2 carros. Um carro é o filho do Jack Miller e o outro é o filho do Barrichello. Muito bem. Exatamente. A equipe estreia esse ano, então a gente não sabe como vai ser. Mas o filho do Rubens Barrichello, a gente pensou que ele ia correr na F4 americana, tudo por causa daquele negócio de Fórmula 1, mas acabou daí, Que coisa, não? né? Será porque ela oferece bolsas? Vamos pensar. Será que a escada é muito mais interessante? Vamos pensar. Eles fizeram um teste, acho que foi em Sebring, foi na Flórida, em algum lugar da Flórida. O próprio Barrichello andou no carro pra ver se era seguro, se tava legal. Que legal, cara. É muito Aliás, bizarro. o Barrichello andou em Sebring, né? Lembrando, o Barrichello já correu lá fazendo testes em 2012. Foi o primeiro lugar que ele pisou na Indy. Uhum. Que ele pulou na Indy. Que tem muito bump. Pulou, é. Aquela, entre a Fórmula 1 e a Stock Car, onde é que... então teve um breu aí. Né? Mas
Isso na USF 2000 e na Indy Lights teremos um representante brasileiro que é o Lucas Coll. O Lucas Coll, ele correu 3 temporadas na USF 2000, que é o primeiro degrau. Ficou em terceiro na temporada passada, correndo pela Pabst, que a Bruna Tozelli vai correr agora. E pulou direto para Indy Lights. Esqueceu que existe Pro Mazda, esqueceu completamente. Existe Pro Mazda? Né? Não é mais Pro Mazda porque não tem mais Mazda. Mazda saiu do Road to Indy. Uhum. E ela dava o nome dela, né? Isso. E até muita gente achou que ia continuar Pro Mazda, mas não continuou. Mas enfim, o Lucas Coll ele vai entrar na Bellard Auto Racing e vai ter como companheiro de equipe o Zachary Clamand de Mello. Rebaixou o Zachary? Aham. Que nem um tal de Saavedra fez aí. É, o novo Saavedra. E os dois vão correr na Bellard Auto Racing, que apesar de não concorre com o Andretti, mas é um bom lugar para começar, talvez, não sei. A Bellard já teve o Nelsinho. O Nelsinho já correu lá, não, né? O Nelsinho correu na Carlin, né? Não, assim, correu na Carlin. O Gabi Chaves foi campeão pela Bellard Auto Racing. Foi a única vez que ela foi campeã alguma vez na vida. Os brasileiros, por enquanto. Eu queria falar do... Cara, o Vitor Franzoni. Ele está no Brasil, por enquanto, correndo no Opala do pai, por enquanto. Ah, cara, é uma pena, Não, ele velho. correu em Daytona, na IMSA. Ah, sim, ele tava lá também. Cara, mas é uma Na pena, equipe velho. brasileira, que é a da Ferrari. Acho que o sonho acabou. É aguardar pra ver. Com essas palavras do João. Vamos pedir pro padeiro fazer mais aí pra gente poder comer sonho. Muito bom, João. Essa frase merece o encerramento desse programa. Tá, e o que houve lá com... O que houve com o piloto, aquele que vocês entrevistaram, que agora fugiu o nome? O Carlos Cunha. Igor Fraga? Não, Isso, o Conafilo. esse também tá no Brasil, sim. né? O Carlos Cunha, por enquanto, tá acertando o Desalenda pra correr na Stock Light. Nossa. Cara, puta, se eu for ouvir o podcast que a gente fez a entrevista com o cara agora, dá uma decadência, cara. Coitado. A gente tava, tipo, olhando pra ele, torcendo e tal. Nossa, eu nunca vi um garoto tão animado na vida Porra, ele como tava naquele animado, cara. Tava muito animado, cara. Esse é o problema. Mas tá. Expectativas para 2019, pessoas, começando com o Emanuel Weimann, que já viu que a corrida... Ô, Emanuel, corrida em oval não precisa nem ligar a TV, tá bom, Emanuel? Não, eu acho que vai ficar mais ou menos no estilo do ano passado. Vai ser, acho que as corridas vão ser bem disputadas, vai ter bastante reviravolta, muitas ultrapassagens, ovais curtos, mistos e de rua. Acho que vai acontecer, acho que poderá, chances de acontecer de gente que, por exemplo, larga lá atrás e ganha a corrida, como por exemplo o Bourdais lá em St. Pete. Largou em último e ganhou e venceu a corrida e Uma e cagada equipes... que o Bourdais ganhou, né? Convenhamos, né? Parabéns ao Rossi. Não, mas o cara, se ele terminasse em terceiro, ele largou em último, Não, tem razão. né? E ele não foi melhor porque não tinha carro. Quer dizer, ele tava com a pior equipe do troço e ele ainda conseguiu ganhar. Aliás, o carro mais feio também, mas enfim. Eu acho bacana porque com esse novo kit, equipes pequenas acabam, mesmo sendo pequenas, têm chances de ganhar. Então isso eu acho que vai ser muito bom. Acho que os circuitos mistos tendem a melhorar mais, o pessoal agora já está se acostumando ao novo carro, porque no começo ele estava difícil de controlar, mas o pessoal vai se acostumando, né? Uma observação, na primeira corrida de St. Pete do ano passado, foi o recorde ali sem ser oval, né? Que era 367 ultrapassagens. E eu acredito que a gente não vai chegar muito perto disso esse ano, porque lá naquela corrida ninguém estava acostumado com o carro ainda em ritmo de corrida. Então tava assim, muita gente rodando e se batendo, aquela coisa toda. Agora o pessoal já está mais acostumado com o carro, já estão mais especialistas nesse carro, então o pessoal vai controlar mais, então acho que não vai chegar tanto, assim. Mas que vai ter bastante ultrapassagem, acredito que vai ter sim. Acho que para St. Pete, acho que foi o melhor carro para St. Pete, acho que é esse kit aí. Só um adendo, último adendo ali rapidinho nesse comentário. Eu acho assim, por exemplo, a temporada 2015 da Fórmula Indy foi uma das melhores temporadas que eu já vi. Se não a melhor. Eu acho que é a melhor temporada que eu já vi. Por quê? O carro era novo, mais ou menos novo, e o pessoal não sabia lidar com ele. E depois a coisa foi definhando porque o pessoal começou a pegar as manhas do carro. Eu acho que quando o carro é novo, a temporada é boa. Eu achei a temporada 2018, no geral, muito boa.
tudo bem, definhou nos ovais e tal, mas a misto estava fantástico. Eu não consigo ter essa percepção de, o pessoal agora pegou o carro melhor, agora tá mais acostumado, que isso vai fazer a corrida ficar boa. Eu acho que a imprevisibilidade faz a corrida ficar boa. E não o carro... Eu não disse que vai ficar melhor porque eles estão mais acostumados. Eu digo que talvez tenha menos rodadas, menos... entendeu? Porque aquela corrida foi uma loucura, aquela Sampit. O pessoal rodando. Não sei se é bom deixar de ter rodado. Não. Eu acho que vai ter um pouquinho menos porque o pessoal já tá mais controlado. Eu acho que o pessoal vai estar mais calmo, não vai ter... Não vai ser tanta loucura como foi Sampit, né? Eu acho que talvez a gente não tenha tantas ultrapassagens, não tenha tanto carro embolado como foi naquela época lá. Isso eu concordo. Então, naquela época do ano passado, eu acho que vai ter um pouquinho menos de carro embolado, um pouquinho menos gente rodando, o pessoal não vai forçar tanto, né? Então eu acho que... eu não sei se vai ser melhor ou pior, porque não tem como saber, mas em termos de ultrapassagem, assim, de disputa, acho que vai ter um pouquinho menos, acredito. João Stumano Neto, considerações finais. Bom, eu acho que vai ser uma temporada igual a de 2018, não vai mudar muita coisa não. Agora sobre esse lance aí de piloto pegar o carro e tal, eu particularmente, opinião minha, acho que nesse grid de 2019 não tem mais tanto aventureiro. E isso vai ter uma diferença pequena. Tirando o Ericsson, eu não vejo mais nenhum tanto aventureiro assim. Cara que nunca correu na Indy e entrar assim de uma hora para outra. Quem subiu era quem já corria na Light, já tava ali no círculo da Indy, então tá tudo beleza. Faz sentido. E sobre oval, eu já nem discuto mais tanto, eu já fui mais radical quanto a isso. Eu não discuto mais tanto com a Indy, porque também tem um problema, né? O asfalto dos ovais tá bem ruim. Nossa. Quase todos. Cara, me diz um asfalto bom, eu não... Bom, cara, em oval. Acho que talvez só o de Indianápolis, cara, que é impecável sempre. Sempre aquele asfalto é impecável, cara. Também eles fazem trabalho todo ano lá, né? Todo ano que a Indy vai lá, eles... E o de Gateway, o de Gateway tava bom, porque eles recapearam também. Eles nem iam. Sabia que eles não iam fazer nada lá? A Indy que reclamou e aí eles fizeram. Quando a Indy fez o teste lá, o asfalto grudava no pneu igual um chiclete. Descolava completamente, cara. Era um bagulho tipo Baltimore, só que em oval, cara. Deu de arrepiar, mano. Deu medo. E os caras aí depois eles pavearam então. Repaviaram. Repaviaram. Eu sempre falo isso, cara. Ou repavimentou ou recapiou. Repavearam. Matheus Antônio Silva. Eles repavearam ou eles recomearam? Eles ruminaram o asfalto lá, vai. Eu creio que nessa parte, igual o João, vai ser uma temporada bem parecida com 2018. Principalmente nos mistos. Nos ovais vai ser mas não muito. Ou seja, as expectativas são boas até, porque as de 2018 no mistos foram bem da hora. Quanto nos ovais nem tanto, mas o que vale é os mistos. Tem 45 mistos durante o ano, então vale os mistos. Eu creio que a gente vai ter uma boa temporada. Muito bem. Ponto final. Que beleza de consideração final. Não ficou enrolando. Não ficou falando. Parabéns, Matheus. Você recebe um prêmio aqui, ó. Prêmio de considerações. Obrigado. Finais. Já no Road to Indy, eu queria dizer que... Esse foi o IndyCarCast número 113. Rumo aos 1000. Estamos chegando lá. Você pode ouvir esse podcast no indycenterbrasil.com.br, o maior portal de notícias da Fórmula Indy no Brasil. Mentira. É verdade. Também no Facebook também. Tem umas séries lá, intermináveis, tipo de si que tem legado, enfim. Também no Facebook, Fórmula Indy Notícias. Você também pode acessar os canais aqui do pessoal que está fazendo o IndyCarCast com a gente, como por exemplo do Emanuel Weiman, que é o Indy Forever lá no YouTube. De vez em quando eu tô lá comentando algumas corridas lá. Transmissão incrível, porque eu também. Eu também. Assim, transmissão incrível porque eu estou lá, né? As outras é bem dispensável. Mas tudo bem, pode ir lá acompanhar as corridas. E o Matheus Antônio da Silva também é do IndyCar Depressão. Então você pode acessar lá os melhores memes e sobre a Indy no Brasil, certo? Treino live time. A gente comenta no tempo real. Olha, você tem isso em outro lugar no planeta?
Bom, eu sou na Índia. Não, eu queria dar ênfase, mas você não me deixou. Então vamos dar aquele tchau gostoso, dane-se, sem enrolação. Tchau! 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 Que isso? Engoliu um sapo.